Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos ter novamente um vídeo combo, isto é, duas aulas em um único vídeo. Novamente eu tive um pequeno contratempo na semana passada e não consegui ministrar a aula de número 4, a qual será ministrada neste vídeo juntamente com a aula de número 5. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Bom, o título da aula de número 4 desse segundo trimestre de 2023 é Ídolos na Família. O texto áureo escolhido pelo autor é a 1 de João, capítulo de número 5, versículo de número 21, que nos diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Bom, irmãos, eu já trabalhei aqui no meu canal sobre a temática da idolatria de forma mais pormenorizada. Então eu convido para que vocês assistam esse vídeo que se encontra aqui no nosso canal. Não obstante, irei apresentar aqui uma conceituação bem simplória do termo idolatria e também os seus possíveis desdobramentos, de forma muito sintetizada. Tá certo, meus irmãos? Então vamos tentar aqui definir. Idolatria é tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus na nossa vida, ou o seu protagonismo. Então, tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus na nossa vida, o seu protagonismo, a sua primazia, pode sim ser considerado um ídolo e, consequentemente, um ato idólatra. Tá certo, meus irmãos? Então, Deus ele é o protagonista da nossa vida, do planeta Terra, do universo, das coisas criadas visíveis e invisíveis. Deus é o protagonista. E tudo aquilo que tira esse protagonismo, essa primazia, se constitui um ídolo. Tá certo? E quais são os três desdobramentos da idolatria? Bom, o primeiro é a idolatria politeísta. O que seria isso, irmão Bruno? Bom, a idolatria politeísta é a adoração a outros pseudodeuses. Tá certo? Porque só há um Deus verdadeiro. Então, quando a pessoa adora mais de um Deus, com D minúsculo, a pessoa se constitui um idólatra. Tá certo, meus irmãos? Então, esse é o primeiro desdobramento da idolatria. Ou seja, quando a pessoa adora a mais de um Deus. Ou seja, muitas vezes adora o Deus verdadeiro, contudo, adora outros pseudodeuses. Tá certo? Assim como fazia Israel ao longo da sua história. Então isso é o que a gente chamamos de idolatria politeísta. Adoração a outros deuses com D minúsculo. Existe também o desdobramento da idolatria, que a gente poderia cunhar aqui de antropolatria. Essa palavra antropo é uma palavra grega que em português significa homem. Então, ou seja, a idolatria de homens, ou a adoração de homens. Quando homens tomam essa primazia que só Deus deveria ter em nossa vida. Quando homens ou mulheres tomam esse protagonismo que só Deus deveria ter na nossa vida. Isso é o que chamamos de antropolatria, adoração a homens. E um terceiro desdobramento é a autolatria, ou seja, a adoração de si próprio, quando o seu ser toma esse protagonismo de Deus em sua vida. Quando o seu ser ou o meu ser
toma essa primazia, toma esse lugar de Deus, esse lugar exclusivo do Deus Criador. Isso é o que a gente chamamos de autolatria e talvez seja essa uma dos desdobramentos da idolatria mais perigoso e sutil, tá certo? E como vemos na lição, conforme o autor expôs, a idolatria é um problema persistente entre o povo de Deus. Ou seja, em Gênesis, capítulo de número 31, versículo de número 19, a gente observa que na família de Jacó, ou seja, o seu sogro possuía deuses, ou ídolos, melhor dizendo. E há uma controvérsia sobre o que seriam esses ídolos, se seriam ídolos de significado religioso, ou seja, onde Labão prestaria veneração, adoração a esses ídolos, ou será ligado a uma questão cultural da época de quando você tinha posses, muitas vezes esses ídolos eram usados para certificar essas posses. Contudo, a gente não pode se esquecer que o histórico da família de Abraão em Ur dos Caldeus é de uma família idólatra. E é justamente por esse motivo, talvez outros também, juntamente com esse, que levou Deus a pedir para que Abraão saísse do meio de sua parentela. Então, ou seja, nós como povo de Deus não podemos esquecer da periculosidade que é a idolatria para com o povo de Deus. Nós não estamos imunes à idolatria. Muitas vezes a gente acha que a idolatria é um problema só de ímpios. Ela é um problema do gênero humano, ou seja, as pessoas sendo ímpias ou justas, a idolatria torna-se um desafio, uma sedução para ambos os grupos. Tá certo? Bom, termina aqui a aula de número 4 e vamos prosseguir para a aula de número 5, cujo título é Motim em Família. O textual escolhido pelo autor é: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. Irmãos, esse assunto é importante da aula de número 5. Pois estamos falando de um evento que pode ser interpretado, ou seja, o motim ou a conspiração, de forma inadequada, a fim de perpetuar autoritarismos. Peço que os irmãos não me compreendam mal e não me interpretem mal. Ao longo da minha exposição vocês vão entender onde eu quero chegar com essa minha afirmação. Então, vamos começar aqui mostrando que Moisés era um líder escolhido por Deus para ser o grande legislador do povo de Deus. Isso a gente pode encontrar lá em Êxodo, capítulo de número 3, ou seja, Deus escolhe Moisés para ser o libertador do povo de Israel e, consequentemente, o seu legislador, ou seja, aquele a quem Deus entregaria a sua lei, a Torá. Então, Moisés tinha legitimidade para ser boca de Deus. Por que ele tinha legitimidade? Porque ele foi escolhido pela providência de Deus. Ele foi escolhido pelo próprio Deus. Deus escolheu a Moisés. Contudo, a gente vai observar aqui um segundo aspecto. Uma coisa é você ser escolhido por Deus
E outra coisa, essa sua liderança continuar ao longo do tempo sendo aprovada pelo Deus que te escolheu. Então, muitas vezes a pessoa pode ser escolhida por Deus, pode ser chamada por Deus para liderar, mas ao longo do tempo, ela pode ter essa liderança reprovada por Deus. Então, o que é que sustenta uma liderança ou a legitimidade de uma liderança escolhida por Deus? Bom, vamos aqui discorrer. O que sustenta uma liderança escolhida por Deus é a obediência, a observância da palavra de Deus. Se não, vejamos o que diz as Escrituras. Vamos ler aqui no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 5, que nos diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, ou seja, aqui o texto está dizendo que Deus escolheu Josué para suceder Moisés. Ou seja, a mesma lógica de quando anteriormente nós falamos de Moisés. Ou seja, Josué tinha legitimidade para liderar o povo de Deus, porque Deus tinha escolhido Josué. Porém, ele só teria essa legitimidade sustentada ao longo do tempo se ele observasse os mandamentos ou a obediência à palavra de Deus. Senão ele teria a sua liderança, mesmo sendo escolhida por Deus, reprovada. Tá certo? Assim como aconteceu com Saul, em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículos de número 26. Eu posso até ler aqui para ilustrar a nossa afirmação. Então vamos ler aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 26. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Porém Samuel lhe disse: não tornarei contigo, rejeitastes a palavra do Senhor, e ele te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Então, ou seja, Saul foi uma pessoa escolhida por Deus. Deus designou Saul, apontou Saul para ser rei em Israel. Todavia, Saul não foi fiel à palavra de Deus, não observou a palavra de Deus. E Deus, consequentemente, o rejeitou, ilustrando aquilo que nós estamos acabando de afirmar. Tá certo, meus irmãos? E por que eu digo que essa questão de motim em conspiração, ela pode ser interpretada de forma inadequada a fim de perpetuar alguns autoritarismos? Por que eu afirmo isso? Baseado em duas razões. A primeira, existe um movimento de motim
cuja finalidade é destituir o líder que Deus escolheu e que permanece fiel à sua palavra. E, ou seja, esses conspiradores tentam usurpar a sua liderança, como no caso de Moisés. Ou seja, Moisés foi escolhido por Deus e permaneceu ao longo do tempo sendo fiel a Deus. Mas aí surge um motim, surge uma conspiração dos seus próprios irmãos, ou seja, dos seus próprios parentes, para usurpar, destituir Moisés da legitimidade da sua liderança. Então, esse motim, esse sim, é reprovado por Deus. Esse motim é prejudicial. Essa conspiração é abominável. Ou seja, o homem é escolhido por Deus, permanece fiel a Deus ao longo do tempo e pessoas motivadas muitas vezes por interesses escusos ou por motivos invejosos tentam usurpar a legitimidade da liderança de tal homem de Deus. Baseado nisso, esse tipo de motim ou esse tipo de conspiração é sim prejudicial, reprovável e maligna. Porém, existe um outro motim que nós não poderíamos chamar de um motim pecaminoso. Pelo contrário, é um motim cuja essência é um movimento de reforma ministerial. Ou seja, onde o líder escolhido por Deus, ou seja, esse líder foi escolhido por Deus em algum período, em algum momento do tempo, mas já não observa a palavra de Deus, ou seja, já não é mais fiel à palavra de Deus e, consequentemente, sua liderança já não é mais legítima. Então, esse tipo de motim que tenta criar uma reforma ministerial pela razão de o líder que foi escolhido de Deus deixou os princípios basilares da palavra do Senhor, deixou de seguir os preceitos da palavra do Senhor. Então esse movimento ministerial, quer dizer, esse movimento de reforma ministerial, ele é legítimo e muitas vezes, na maioria das vezes, ou então todas as vezes, melhor dizendo, ele é promovido por Deus. Se não, vejamos a história do rei Davi. Ou seja, se a gente fosse olhar a história do rei Davi sem entender que Saul perdeu a sua liderança porque ele rejeitou a palavra de Deus, nós iríamos afirmar que Davi era um usurpador, ou seja, ele criou um motim, conspirou contra o seu senhor e tomou o seu trono, mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, Saul foi escolhido por Deus, mas não permaneceu fiel. Logo, a legitimidade da sua liderança se desfaz e Deus levanta um outro homem, que no caso aqui era Davi, e promove uma reforma ministerial, ou seja, uma reforma da liderança do povo de Deus, promovendo agora uma volta à observância dos princípios da palavra de Deus. Tá certo? Tá certo, meus irmãos? Então, esse tipo de motim, esse tipo de movimento de reforma ministerial, a gente não pode considerar pecaminoso. Pelo contrário, é uma ação divina buscando destituir um líder que no início começou legítimo, contudo, perdeu a sua legitimidade ao longo do tempo pela sua desobediência à palavra de Deus. Caso contrário, a reforma protestante também seria considerada um motim. Ou seja, existia a autoridade papal, mas essa autoridade papal estava desviada dos princípios da palavra de Deus e Deus levantou Martinho Lutero para criar todo um movimento de reforma protestante. Tá certo, meus irmãos? Então, é bom deixar isso claro. Por que eu digo isso? Porque senão, muitos líderes, eles são escolhidos por Deus, mas ao longo do tempo eles deixam de ser
obedientes à palavra de Deus, e qualquer movimento de reforma ministerial que seja promovido pelo povo, ele já cunha como se fosse um motim pecaminoso, como se fosse uma rebelião, como se fosse uma conspiração, como se fosse um ato reprovável por Deus, e pelo contrário, muitas vezes é um ato promovido por Deus para purificar a liderança do povo de Deus, tá certo? Então a gente não pode confundir esses conceitos, tá certo? Senão a gente perpetua determinadas lideranças autoritárias, ou seja, homens de Deus que ao longo do trajeto se desviaram, mas querem continuar na posição de líderes do povo de Deus, e a igreja não pode aceitar isso de forma nenhuma. Tá certo, meus irmãos? Continuando. O motim de Miriam e Arão, que no caso eram parentes, irmãos de Moisés, não tinha legitimidade, era um motim pecaminoso, porque era motivado pela inveja e não por razões legítimas, ou seja, Moisés nunca deixou de ser fiel à palavra de Deus, então ele permanecia com a sua legitimidade para liderar, uma vez sendo ele escolhido por Deus. Logo, irmãos, esse motim de Miriam e Arão, que é ilustrado no livro de Números, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, serve como uma amostra de que muitas vezes esses motins injustos e pecaminosos são deflagrados dentro do próprio seio familiar. Ou seja, a traição surge de pessoas próximas e chegadas. E eu não digo aqui nem só no aspecto de parentesco familiar sanguíneo, eu digo muitas vezes que isso acontece talvez de forma mais intensa e abundante na nossa família de fé, ou seja, entre os irmãos de fé. Então isso é um problema muitas vezes do seio familiar sanguíneo e do seio familiar espiritual, ou seja, os irmãos de fé conspirando de forma pecaminosa contra uma liderança legítima de Deus. Tá certo, irmãos? Então, eu espero que de forma muito sintetizada eu tenha conseguido expor algumas características da lição de número 4 e da lição de número 5 para subsidiar e ajudar você, caro aluno, caro professor que acompanha esse trabalho de EBD do canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Então, eu reforço aqui o meu convite para que, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo, e que Deus abençoe a cada um de vocês.